Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou Augusto Bezerra, gerente de produtos da Embratel. Estamos na nossa terceira live de hoje, que faz parte do programa de Maratona de Soluções Digitais. Este programa começou em 18 de junho e vai até dia 10 de setembro. Esse programa conta com encontros quinzenais para discutir temas relacionados ao mercado de segurança, cloud, omnichannel e serviços de TI. Eu serei apresentador dos encontros de omnichannel e serviços de TI. Todos os temas estão contextualizados com o momento e as dores das empresas. Hoje, vamos falar sobre a evolução do atendimento aos clientes através de ambientes omnichannel. Vamos falar sobre o comportamento do novo cliente, os desafios que as empresas enfrentam para atendê-los. Também entenderemos como funciona o ambiente de omnicanalidade. Lembro que no encontro passado, a gente falou sobre os mitos mais comuns sobre a automação de testes de software. E tanto esse programa como os outros estão disponíveis no canal da Embratel no YouTube. Hoje vai estar conosco a Luciana Mota. A Luciana é a gerente de produto omnichannel da Embratel. Seja bem-vinda, Luciana, a esse encontro. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa maratona, nesse grande evento da Embratel. E a gente vai falar um pouquinho, sim, sobre clientes e o atendimento a esses clientes que são preciosíssimos hoje para todos os nossos negócios. Ok, obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda, Luciana. Lembro que vocês podem, ao longo da apresentação, tem o espaço do chat no lado direito, onde vocês podem fazer perguntas, e no final da live a gente vai ter um tempo dedicado para responder essas perguntas. Mas, Luciano, conta um pouco para a gente como aconteceu essa evolução no atendimento dos clientes. Vamos lá, Augusto. Eu vou fazer um convite inicial para que a gente comece já pensando como é que era o atendimento ao cliente, como é que ele acontecia há anos atrás. Se a gente escutasse alguém dizendo, alguém comentando que demorou algumas horas para conseguir uma informação que precisava, ou que uma pessoa aguardou durante algumas semanas que um técnico fosse até a sua residência para corrigir um equipamento ou alterar um serviço, nós não íamos achar isso estranho se isso acontecesse realmente alguns anos atrás. O problema é que hoje, nos dias atuais, quando a gente pensa que situações como essa podem acontecer, já ficamos incomodados aí com a questão de tempo de resposta. Com a rapidez com que as empresas, ou com aquela prestadora de serviço, atendeu a nossa necessidade, a nossa dúvida, nos deu esse apoio, nos trouxe essa resposta. Então, eu quero que vocês imaginem, a gente até chega a imaginar que os clientes de antigamente, talvez eles tivessem mais paciência do que os clientes de hoje. Mas olha, Augusto, eu acho que não era uma questão de paciência, não. A questão é que hoje, com as novas tecnologias, com todas essas facilidades de tecnologias, os nossos clientes, eles têm muito mais acesso à informação, um acesso muito mais rápido. Eu particularmente, Luciana, se eu quiser hoje saber como funciona o detalhe de um funcionamento de um a um manual impresso, a um livro grande, nem nada disso. Eu vou buscar o manual do produto ou do serviço online, vou baixar esse manual no meu celular, vou procurar por palavra-chave ali, vou ler só o trecho que eu preciso para entender a dúvida, para tirar a dúvida, e ali em 1 minuto, no máximo 2 minutos, eu vou ter a minha dúvida respondida, a resposta do questionamento que eu tenho ali na palma da minha mão. Então, eu acho que é isso, né? A gente vai falar de um cliente aqui hoje que está cada vez mais engajado, mais empoderado com informações. E aí, obviamente, a gente vai se deparar com um cliente que tem um aumento, uma carga de exigência maior do que os clientes de antigamente, e além disso, um cliente que valoriza, assim, muito mais do que antes, um atendimento personalizado, um atendimento que esteja cada vez mais próximo da realidade dele, da realidade do dia a dia. Bacana, Luciana, mas a gente viu que o atendimento evoluiu e o cliente evoluiu também, né? Então, quem é esse novo cliente? Conta um pouco para a gente quem é o novo cliente, como é que ele evoluiu junto com o atendimento, ou melhor, como é que ele drivou esse novo modelo de atendimento? Fala um pouco para a gente desse novo cliente.
Falo sim, Augusto. Novo cliente é um termo que vem sendo bastante utilizado hoje no mercado para caracterizar esse perfil de cliente que eu comentei, que é engajado, é empoderado. E eu gosto até de usar uma outra qualidade, que é esperto. É um cliente muito esperto porque ele é informado. Então, é essa figura que o mercado vem chamando de novo cliente, e é ela que as empresas que prestam atendimento hoje, que se dispõem a fazer esse atendimento com clientes, precisa conhecer, precisa saber como que ele se comporta, o que ele pensa, como é que ele age, até para poder antecipar as necessidades desse cliente. Então, aqui, um segundo convite é que a gente se imagine como clientes. Na verdade, nós somos clientes porque compramos produtos e serviços, e vamos exercitar aqui se tudo isso que eu trago aqui de característica, nós como clientes também estamos nos enquadrando. Então, eu trago aqui o primeiro item de o cliente hoje, esse novo cliente, ele pesquisa tudo e compara tudo na internet. Você faz isso, Augusto? Eu faço. Eu pesquiso tudo na internet, eu faço comparativos antes de efetivar uma compra ou de utilizar um serviço. E veja, eu entendo que é uma realidade essa questão da pesquisa, mesmo quando a pessoa ela não tem intimidade com pesquisas na internet ou com o uso online. É o que a gente pode dizer, por exemplo, da melhor idade. Se ele não tem acesso rápido ou intimidade em fazer as pesquisas, ele vai acabar impactando alguém do círculo dele ou alguém próximo a ele para fazer essa pesquisa, tirar essa dúvida, ajudar ele a analisar e fazer esses comparativos. Muitas vezes, até em meio, quando ele vai meio físico, vai a exposição fisicamente, as dúvidas elas são pesquisadas online. E aí, quando a gente olha os temas, deixa eu entender aqui o que está sendo pesquisado online. Os temas são dos mais variados. São as especificações do produto, a gente acha que é só preço, né? Mas não. Preço também aparece muito nas pesquisas, mas as especificações, o tamanho, cor, comparativo entre as marcas, se o serviço ele é automatizado, sim ou não, se a entrega dele é rápida, sim ou não. Esse novo cliente tem essa característica muito forte. E como ele busca todas essas informações, tem acesso a essas informações, ele acaba ficando mais atento nesse segundo ponto que eu trago aqui para vocês, olha. Ele é um cliente que ele foge de burocracias, mas ele continua priorizando a segurança. Então, a partir do momento que ele conhece, ele sabe que aquele produto, aquele serviço funciona daquela forma, ele começa a se atentar se os processos deste produto ou desse serviço são burocráticos, sim ou não. Até tem um exemplo aí, se você entra no atendimento ou para falar sobre um produto e algumas perguntas são feitas que te deixam um pouco desconfortáveis, assim, passar informações, isso já começa a causar nesse novo cliente um desconforto realmente em passar informações que ele considera que estão fora de um fluxo natural ou normal de entrega de informações. Então, ele é um cliente também que se preocupa bastante com segurança, tem esse tema muito em alta quando vai pesquisar, quando vai buscar adquirir ou, enfim, usar o atendimento. E aí, seguindo aqui, eu trago também que esse novo cliente, ele quer se sentir parte e ele valoriza aqui as opiniões que lhe são passadas. Aqui já vou te dizer, Augusto, que eu me encaixo totalmente no papel aí desse novo cliente, porque eu valorizo, eu gosto de me sentir parte do produto ou do serviço que eu contrato. E, inclusive, isso influencia em que eu tome algumas decisões. Certa vez eu fui comprar um tênis e o vendedor me disse que aquele tênis, por conta da anatomia do tênis, da forma como o tênis foi feito, me ajudaria, impulsionaria nos meus treinos. Eu não tive dúvidas. Aquela personalização do atendimento desse vendedor, me indicando o produto, me dizendo por que o produto foi concebido daquela forma, fez com que eu optasse por comprar daquela marca, aquele produto específico. Então, esse cliente, ele valoriza, sim, comentários. Tem outro exemplo que eu gosto de comentar também,
quando a gente pensa no segmento de turismo. Se vocês entrarem em algum site de agência, algum site que revenda serviços de turismo, vocês vão identificar ali que, de um tempo para cá, essas empresas começaram a incorporar, junto às suas ofertas de quarto de hotel, de viagem de avião ou viagem cruzeiros, etc., os comentários de quem já utilizou o serviço por aquela prestadora, por aquela agência. Porque os comentários, eles são muito checados, pelo menos nesse ramo, nesse segmento, por quem vai contratar o serviço, por quem vai escolher aquele serviço. Então, as empresas vêm percebendo isso e vêm também encaixando formas do cliente se sentir parte do produto, parte do serviço, mesmo antes de fazer a efetiva contratação ou aquisição do produto. E, por fim, eu trago aqui que esse novo cliente, ele é um cliente que ele está em vários canais. Então, ele é impactado tanto em canais offline como canais online. Há um tempo atrás, nós achávamos estranho se nós fizéssemos uma pesquisa em algum buscador de internet e em minutos depois, ou tempos depois, nós começássemos a ser impactados por informações relacionadas àquela pesquisa. Isso foi também há um tempo atrás, porque hoje, se você faz uma pesquisa em um buscador e depois não recebe nenhum impacto, nenhuma informação adicional sobre, você já começa a achar estranho. Então, o que nós não entendíamos no passado, hoje já faz parte do novo. Ele checa e-mail antes de fazer uma compra, para ver se ele não recebeu uma promoção, uma vez que ele pesquisou, e ele sabe que as empresas, né, sabem que, sobre pesquisas e tudo mais, trabalham isso no seu dia a dia, ele olha o e-mail antes de fazer a compra, deixa eu ver se eu não recebi aqui um cupom, alguma coisa de desconto, ou alguma oferta relacionada àquilo que eu estou pesquisando. Ou ainda, ele passa a mão no telefone, mesmo antes de adquirir o produto ou o serviço, e liga para a empresa. Fala assim, olha, eu estou vendo aqui o preço é esse aqui mesmo, ou você tem desse tamanho, dessa cor, o serviço, ele é oferecido dessa forma mesmo, como é que funciona o suporte? Então, ele começa a usar mais de um canal de informação. Dá até para a gente dizer que esse novo cliente, ele é um Tasmania fantasiado, disfarçado, porque ele consome informações de vários canais ao mesmo tempo. Então, ele é multifacetado aí em relação a esses canais. Não dá para a gente saber aí por onde que ele vai vir. O fato é que ele vai vir e se tiver canal novo, esse cliente, ele vai aparecer. Ah, legal. Bom, caramba, esse cliente novo é um bicho novo, né? Evoluiu muito. Mas e o atendimento, Luciana? Como é que o atendimento conseguiu evoluir para satisfazer os desejos e as necessidades desse novo cliente? Quais são as soluções e as tecnologias que surgiram para que a gente consiga atender esses clientes com todas essas necessidades, todas essas especificidades que ele exige atualmente? Augusto, a gente falou um pouquinho dos clientes, né? Vamos falar dessa evolução também do atendimento. Eu trouxe aqui uma linhazinha do tempo aqui, onde o primeiro quadrinho aqui mostra que nós tínhamos uma configuração lá no passado, começando lá em 1990, onde o atendimento ao consumidor, o conhecido SAC, né? Serviço de atendimento ao consumidor, muita importância. E ele começava a funcionar a partir de um momento que você tinha, adquirir um produto ou um serviço, você tinha esse canal de suporte para tirar suas dúvidas, mas eram tratadas dúvidas muito pontuais e bem relacionadas aí, ou ao produto ou alguma questão comercial daquele produto. Então, foi uma evolução para a época, porque o cliente ele se sentia desassistido e o SAC trouxe essa inovação. Na sequência, quando as novas tecnologias começaram a aparecer, e principalmente com a era da internet, a tecnologia em si voltada para a internet, muitas empresas disponibilizaram mais de um canal de atendimento, mas não eram, assim, grandes canais. A gente está falando aqui, parece que não, mas a gente usa no nosso dia a dia, mas o e-mail ser usado como um canal de atendimento ao cliente, naquela época, nesse espaço de tempo aqui, era algo inovador. Então, quando as empresas começaram a incorporar, além do contato telefônico, também o contato por e-mail,
trouxe um marco. E eu deixo nesse espaço aqui também, nesse campinho aqui de novas tecnologias, aquela questão de área do cliente. Teve uma época, há um tempo atrás, que as empresas que já estavam mais engajadas aí com a internet começaram a disponibilizar em meio online a área do cliente. E se tornou um terceiro canal de contato. Então, o cliente podia entrar em contato por telefone, podia fazer aí interações através do serviço de e-mail e também tinha online um espaço para conversar aí com o seu produto, com a empresa do seu produto, do seu serviço. Mesmo que esses espaços aí, essas áreas de cliente tivessem só FAQs, só para o cliente consultar sozinho, esse canal ele deu um boom, ele fez uma revolução aí entre esse meio tempo de saque, de atendimento e a entrada dessas novas tecnologias. Mas eu coloco aqui como principal revolução aqui inicial e moderna a questão das redes sociais. Quando as redes sociais apareceram aí dentro desse espaço de atendimento ao cliente, ela foi muito inovador, porque as redes sociais elas eram usadas com um cunho pessoal. Então, você entrava numa rede social para fazer algum comentário, como que você estava se sentindo naquele dia, ou fazer alguma postagem, e se você estava descontente com algum produto ou com algum serviço, a rede social era usada para liberar esses anseios aí, essas dificuldades. As empresas perceberam isso, começaram a notar que era um canal onde o público estava, o perfil do cliente estava engajado e também fez uso disso e começou aí a tratar as questões relacionadas à empresa proativamente. É com as redes sociais, que eu coloco aqui como marco, que as empresas começaram a conseguir antecipar as necessidades e os anseios dos seus clientes, porque elas simplesmente iam ali, faziam algum comentário, nem chegavam a abrir um chamado ou entrar em contato efetivamente, e a empresa, muito esperta, já nesse cenário, conseguia já rebater ali, dar uma resposta, convidar o cliente a entrar em contato para que a dúvida ou o problema dele fosse analisado. Então, redes sociais aí a penúltima evolução que eu coloco aqui, antes de comentar sobre a experiência do cliente. Experiência do cliente é o tema mais atual que nós temos hoje na evolução de atendimento aos clientes, porque vem trazendo um tema, toda uma disciplina que precisa ser estudada para acompanhar a jornada do cliente. Tudo o que ele deseja no relacionamento pré, durante e pós a utilização do produto. Essa revolução que vem sendo originada aí pela experiência do cliente, é a evolução que estamos vivendo hoje e que muitas empresas precisam ter como trabalhar e se esforçar realmente para ter essa melhoria nos atendimentos aí. Pessoal, antes de a gente começar o próximo slide, eu queria lembrar que vocês podem, a todos que podem fazer perguntas, e que no final do nosso encontro a gente vai ter um espaço lá para responder as perguntas que forem enviadas através do chat. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas através do chat que está disponível aí na sua tela. Luciano, mas a gente viu que o cliente mudou, e junto com ele o atendimento também evoluiu. Mas quais são os principais desafios que as empresas enfrentam para atender os seus clientes com qualidade? Augusto, os desafios são grandes, tá? Eu trouxe 3 grandes desafios aqui, que muitas empresas respondendo pesquisas e tentando se enquadrar nessa nova fase de experiência do cliente, vem comentando. Um dos primeiros aqui que eu coloco é a questão de conhecer o perfil do cliente. A gente falou um pouquinho sobre isso, o novo cliente, ele tem um perfil diferenciado, e as empresas, elas têm esse desafio de conhecer em sua totalidade o cliente, saber o que esse cliente deseja. Então, desde informações básicas, dados de idade, onde o cliente está, que tipo de cliente consome o seu produto, até informações mais amplas. Quando que o cliente gosta de ser
impactado, por que canal ele gosta de ser impactado, ou se gosta ou se não gosta, se a gente pode fazer ligações para esse cliente ou não, se ele prefere um outro tipo de contato. Então, saber do perfil do cliente é um desafio hoje para as empresas, principalmente empresas que trabalham com uma grande demanda de serviços e produtos. Então, deixo aqui como o primeiro, e acho que um dos principais aí, a questão de conhecer o perfil do cliente. Na sequência, a gente entende que um dos principais desafios também é a questão dos canais de atendimento. Como a gente vem estudando aqui nos outros slides e a gente comentou, o cliente está em vários canais. E as empresas precisam entender em quais canais elas precisam despender aí mais gastos, fazer para que gere uma experiência melhor para o cliente. Não é simplesmente sair disponibilizando todos os canais que as novas tecnologias oferecem. É entender se aquele canal é realmente usado, se aquele cliente está naquele canal, sim ou não, e aí fazer toda uma releitura de como isso é ofertado dentro da empresa hoje, para que seja revisto ou relido e disponibilizado aí para os clientes. E o último aqui que eu trago também é a questão de adaptação das tecnologias. A gente sabe que a maioria das empresas hoje já tem ferramentas de apoio, tanto para atendimento quanto para uso interno, e tudo isso precisa ser revisto, porque já houve gastos e as empresas têm isso dentro de casa. Então, por que não adaptar tecnologias e fazer com que elas se transformem para atender esse novo cliente e transformar a experiência do cliente? Organizar essas tecnologias, saber o que tem dentro de casa, ainda é um grande desafio das empresas, sim, Augusto. Bacana, Luciana. Mas vimos que é importante conhecer os clientes, dar a opção de múltiplos canais de atendimento e adaptar as tecnologias para disponibilizar os canais que os clientes mais utilizam. Mas o que fazer para atender as necessidades e as exigências do cliente, que hoje é um cliente tão exigente que demanda muito esforço? O que a gente precisa fazer para atender esse cliente? O cliente, como eu comento aqui, ele é um cliente que ele se interessa por comunidade, precisa de conveniência e gosta dessa praticidade, de ter tudo facilmente, a informação facilmente na sua mão, conversar facilmente com alguém. Muitos clientes ainda optam pelo atendimento telefônico, a gente sabe disso. É gostoso falar com alguém, saber que tem alguém do outro lado te respondendo, só que essa experiência precisa ser transformada em qualquer canal que ele esteja. Então, não adianta a gente ter aqui a empresa disponibilizar múltiplos canais, se esses canais eles não conversam entre si. Quando a gente fala de omnicanalidade, por exemplo, a gente está falando no atendimento a essa expectativa do cliente, onde ele possa aí entender, desenvolver uma percepção de que os canais estão integrados, de que aquilo foi feito para prover para ele uma melhor experiência. O histórico do que ele já conversou em um canal, aproveitado em outro canal, o atendente, o agente que está conversando com esse cliente, independente do canal, demonstrando que conhece qual é a dor desse cliente e que caminho que ele vem seguindo na utilização daquele produto, daquele serviço. Tudo isso faz com que o cliente sinta a construção de um relacionamento. Então, a gente vai acabar caindo em desuso essa questão de fidelização, porque cada novo contato do cliente com a empresa, com a prestadora, enfim, vai criar um momento que vai fazer com que o cliente queira continuar a ser cliente daquela empresa, daquele serviço. Então, no dia a dia de contato com o cliente, que nós teremos esse relacionamento construído. É o que a gente está chamando aqui de micromomento. Então, se a gente consegue criar esse micromomento com o cliente, ele vai querer seguir na utilização do nosso produto, do nosso serviço. Eu tenho até um exemplo para contar aqui, Augusto.
que eu conheci também nessas minhas pesquisas, um cliente entrou em contato com a central de atendimento para informar que o cartão de crédito dele tinha sido, o cachorrinho dele, o pet dele, tinha brincado demais com o cachorro, com o cartão e acabou destruindo o cartão. Então, ele entrou em contato com a central de atendimento e ele já foi falando a história, olha, meu cartão de crédito caiu, eu não vi, o meu cachorrinho foi brincar com ele e acabou quebrando. O agente que atendeu esse cliente, a primeira pergunta que o agente fez foi como estava o cachorrinho, como estava o pet desse cliente. E aquilo já transformou o atendimento. Então, trazer esse momento para dentro do atendimento precisa estar fácil também para as empresas. Precisa estar tranquilo dentro do atendimento aí, para que essa evolução de fidelização do cliente aconteça. Bacana, é importante trazer essa humanidade, né? Humanizar o atendimento, trazer deixar o cliente mais confortável, principalmente no momento de estresse. Só queria lembrar a todos que essa live, como as demais, todas estão sendo gravadas e essa live estará disponível no canal da Embratel no YouTube. Mas, Luciana, explica para a gente qual é a diferença entre um atendimento multicanal e a omnicanalidade? E o que isso impacta? O que isso importa? E, principalmente, o que isso impacta no atendimento ao cliente? Augusto, eu gosto sempre de mostrar essas duas figuras que eu trago aqui nos slides, deixando claro aqui que no modelo multicanal, que é esse primeiro que aparece, existem vários canais de contato com o cliente. Não é questão de falta de canal nesse modelo que traz aí a diferenciação, mas sim o fato dos canais existirem linearmente, ou seja, se o cliente ele interage através de um serviço de e-mail, por exemplo, a empresa precisa ter alguém ali disponível para aquele canal especificamente e vai retornar a resposta do cliente por aquele canal. Se o cliente, enfim, sai desse canal e entra em contato através de um serviço de mensageria, por exemplo, ou por telefone, quem atendeu o cliente agora nesse novo canal não tem o histórico do que ele conversou ali, talvez, no serviço de e-mail ou na mensageria. Essa é a principal diferença entre o modelo multicanal e o modelo de omnicanalidade. Quem está atendendo o cliente precisa ter todo o histórico ou toda a visão do que o cliente já passou aí no que ele trouxe para dentro do atendimento. Então, assim, a principal diferença é essa quando a gente fala aqui de uma cadeia linear aqui de atendimento. Além do que, neste modelo aqui, nessa visão aqui, alguns custos, eles começam a acontecer. Então, além de você ter agentes que conheçam sobre o atendimento, o cliente nas dúvidas que ele possui, você precisa ter também ali agentes que tenham intimidade com o recurso no qual ele presta o suporte ou ele presta o atendimento. Então, se ele está trabalhando apenas com mensageria, ele acaba se tornando um especialista no atendimento por aquele canal. E se, de repente, eu precisar alocar esse agente por um outro canal, toca lá fazer um treinamento, colocar mais informação para dentro do conhecimento desse agente. Enfim, nesse modelo, você acaba tendo algumas perdas relacionadas à continuidade do atendimento, a custos e organização do atendimento como um todo. É o que já não acontece aqui no modelo multicanal. Veja que o cliente, ele está como foco central de todo o atendimento. Independente do canal que ele esteja entrando em contato, interagindo, o agente que está na ponta consegue trabalhar uma melhor experiência. Então, se ele entrou em contato até para aquele cliente que resolve usar ao mesmo tempo mais de um canal, o atendente aqui, o agente, o analista, consegue ter essa visibilidade e passar um suporte, um atendimento, informações únicas, independente do canal. Fazendo com que o cliente perceba que ele está dentro de um atendimento que é uniforme, que garante que as informações são as mesmas, independente do canal. Então, é isso. A omnicanalidade, o Omnichannel, ele provoca aí uma estratégia única, ele faz com que haja uma melhoria nos atendimentos, ajuda
de custo. Olha como essa estrutura ela é mais robusta do que essa aqui, quando eu digo que esse atendente aqui, esse agente, tem todo o conhecimento independente da forma que o cliente esteja interagindo, e tem aí a melhoria dos indicadores. Se o agente ele tem acesso rápido às informações, ele consegue as informações que precisa para orientar o cliente, para repassar ao cliente rapidamente, consecutivamente, ele terá aí a empresa enxergará aí melhores indicadores, tanto na questão de atendimento, de tempo, de organização, de repasse de informação. Então, essa estratégia única, ela se fecha dentro do modelo Omnichannel. Outro ponto que a gente levanta bastante aqui, que é uma grande diferença entre o modelo multicanal e o Omnichannel, é a questão de engajamento desse agente aqui, desse analista aqui que está na ponta, olhando aí para o cliente e respondendo as dúvidas. Esse agente, ele começa a ficar em primeiro lugar também. Não é só mais o cliente em primeiro lugar, é o agente também, porque se ele está se sentindo bem e munido de informações para atender aquele cliente, ele vai transformar a experiência do cliente. Ele vai ter recursos e organização suficiente para prestar o atendimento da melhor forma possível. Então, o agente começa a se sentir mais confortável e começa a se sentir dono daquele atendimento, daquelas ações que ele toma, e, consequentemente, a gente tem aí os analistas saudavelmente fazendo os seus atendimentos. E, por último, a gente tem aqui a questão da experiência do cliente, que a gente vem falando lá, desde os primeiros slides, onde o cliente vai perceber que a jornada dele está presente para quem está atendendo ele, independente do canal. Tem o histórico ali, novamente, eu marco muito a questão do histórico, porque não tem nada mais confortante na experiência de um cliente do que você saber que a pessoa que está te atendendo, ou aquele agente, tem conhecimento de qual que é o seu problema. Um dos pontos que mais são comentados por clientes, Augusto, em pesquisas de atendimento, é a questão de ter que, muitas vezes, repetir qual é o problema, qual é a dúvida, para mais de uma pessoa, em mais de um canal, para conseguir resolver o seu problema. Então, a questão de experiência do cliente fica muito em evidência nesse modelo multicanal. Omnicanal, perdão. É isso, Luciano. Pessoal, lembrando que vocês podem fazer perguntas através do chat, e no final a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. As perguntas que a gente não conseguir responder ao longo do nosso encontro, a gente vai encaminhá-las por e-mail. Mas, Luciano, a gente falou bastante de cliente, de atendimento, de evolução do atendimento, características técnicas, mas vamos materializar isso. Conta para a gente como seria na prática, dá um exemplo como seria na prática uma plataforma de atendimento de Omnichannel e como é que essa plataforma suporta uma boa experiência do cliente. Conta na prática, dá um exemplo prático de como é que isso funciona. Ok, Augusto. Na prática, eu posso até usar um exemplo, me recordo agora, de uma situação que eu passei relacionada a cartão de crédito, a serviços bancários. Serviços bancários são serviços que, muitas vezes, a gente precisa de alguns recursos para suportá-los, e a gente também, igual alguns outros, como seguro de carro ou serviços de saúde, a gente não sabe quando vai precisar. Mas quando a gente precisa, a gente quer uma facilidade no contato, a gente quer saber por onde entrar em contato e como entrar em contato rapidamente. Então, nesse exemplo que eu vou te passar, eu estava numa situação onde eu recebi um SMS de alguns débitos indevidos na minha conta. E quando eu recebi o SMS, eu olhei para o meu celular, eu vi os SMS, eu achei que estava errado, que não era aquilo, e resolvi entrar em contato ali via meu internet bank, né, acessei o internet bank, para dar uma olhada, entender o que estava acontecendo. Quando eu entrei nesse canal online, eu chequei alguns débitos indevidos na minha conta. E eu já estava no canal, fui impactada por um SMS, estava no canal para checar, e ali comecei a ver aquela situação acontecendo que eu não estava realizando nenhuma transação, decidi entrar em contato com o meu gerente. E
Na plataforma mesmo do banco já constava ali o telefone do gerente, o nome dele, eu passei a mão no telefone, entrei em contato com o meu gerente e ele começou a me atender rapidamente ali pelo telefone. Então, eu estava em 2 canais, eu tive essa facilidade de contato, o que muitos hoje questionam e comentam essa dificuldade no momento atípico, no caso de um feriado, ou de necessitar contato com a empresa durante a madrugada, se a facilidade de contato realmente existe. No meu caso, existiu, eu estava online, depois, no mesmo momento, falei por telefone com o gerente, e aí ele começou, entendendo a gravidade do problema que eu estava passando, ele começou a prestar um atendimento personalizado. E a gente sabe, né, Augusto, assim, saúde, a parte financeira e tudo mais, são assuntos que deixam o cliente em uma situação de estresse. Então, se o atendimento ele não é personalizado, se quem está atendendo não consegue provocar essa personalização, o cliente acaba não ficando confortável em seguir as orientações que são necessárias para resolver aquele problema ou aquela dúvida naquele momento. Então, no meu caso, nesse exemplo que eu tô te explicando, o gerente ele fez essa parte, ele disse, olha, Luciana, eu estou entendendo, viu o que está acontecendo aqui, me explicou o que era e disse, agora nós temos que tomar algumas providências. Então, eu vou transferir a sua ligação para a pessoa X e falou o nome da pessoa. Isso foi fantástico, porque ele já sabia quem ia me atender na sequência, disse o que essa pessoa iria executar de procedimento e disse que na sequência eu voltaria a falar com ele. Então, assim, para mim ficou muito claro que o que estava suportando ele naquele momento era uma ferramenta que trazia todos esses recursos e que possibilitava que ele passasse toda aquela tranquilidade no atendimento e me orientasse corretamente. E foi isso, a experiência foi exatamente como ele comentou no atendimento telefônico. Eu continuei com o Internet Bank ali aberto, só olhando aquela situação acontecendo e recebi todas as orientações por telefone. E tive realmente uma experiência boa, indico os serviços dessa instituição e continuo utilizando ela até hoje. Então, assim, na prática, são esses 3 pontos que a gente avalia numa situação de quando a gente precisa, sim, é a facilidade no contato, é se aquele atendimento esteve muito próximo ou entendeu as minhas necessidades, e se a minha experiência, fim a fim, quando o meu problema foi informado, foi tratado e foi resolvido, ela foi a contente. Se eu entendi toda essa sequência, toda essa jornada durante o atendimento. Então, esse exemplo que eu trago aí para você que aconteceu comigo. Muito bom, né, Luciana? A gente tem uma experiência, um exemplo prático que a gente passou, né? E aí, às vezes, só complementando, não é só ter uma plataforma, uma solução que suporte muitos canais e que esses canais estejam integrados. Mas, às vezes, o atendimento do cliente exige o atendimento através de mais de um canal simultaneamente, 2 canais. No seu caso, você estava falando no telefone, no site com o cliente, e algumas vezes o cliente pode pedir para você mandar tirar uma foto de alguma coisa e mandar para o WhatsApp. Então, são a omnicanalidade num conceito de vários canais de atendimento, todos integrados, e muitas vezes vários canais sendo utilizados simultaneamente. E para isso você precisa de uma plataforma que consiga suportar. E aí, eu te faço a pergunta, como é que a Embratel, como é que a gente consegue ajudar as empresas a proporcionarem um atendimento de qualidade e uma experiência de omnicanalidade para os seus clientes? Como é que a gente consegue ajudar as empresas a ter esse tipo de atendimento, a ter esse tipo de atendimento com uma solução de omnicanalidade completa? Augusto, olhando para todo esse cenário, estudando todo esse contexto, a Embratel decidiu também ter aí uma solução para ajudar as empresas que querem estar à frente do atendimento e querem fazer essa diferença para o cliente. Nós temos a solução Omnichannel aqui na Embratel e ela tem esse perfil de ajudar na utilização simultânea de diversos canais. É uma solução inteligente que vai poder ser integrada e otimizada com as ferramentas ou sistemas que o cliente já possua de atendimento. Ela vai trazer essa disposição de canais, mesmo que o cliente hoje não atue a empresa não atue com diversos canais, ou queira focar
em canais específicos, como voz, e-mail, chat, eu coloco aqui até textos, tem empresas que trabalham muito com formulários para atender previamente o cliente. Então, a junção de todos esses canais pode ser feita através da solução da Embratel, e é uma solução inovadora, porque está com um parceiro inovador de mercado, que é a Gênesis. A Gênesis, ela é nossa parceira nessa solução, e ela nos auxilia a transformar a nossa solução em um contact center em nuvem. Toda a solução em nuvem, o que faz com que o cliente, a empresa que contrate esse produto, tenha uma experiência fim a fim em nuvem. E não vai precisar aí adquirir, hospedar ou operar qualquer equipamento, qualquer parte da infraestrutura. É o que acontece muito hoje no mercado. Eu quero inovar, mas eu preciso contratar serviços à parte, ou eu quero inovar e preciso ter infraestrutura disponível. Não, na solução Embratel, nós vamos prover toda essa infraestrutura para o cliente e ele vai acabar sendo direcionado para cuidar do que realmente importa para o negócio dele. É ter os processos com qualidade, excelência de atendimento para o cliente e não efetivamente aí na parte estrutural da solução, do contact center, desse atendimento ao cliente. Então, a solução, ela vem trazendo essa versão inovadora, e eu acho que o que é mais diferencial maior aqui é a questão de como ela é ofertada. Então, o cliente não precisa se preocupar com as partes do produto, a parte de voz, a parte de conexão, a parte da plataforma, não. Olha para o todo, entende quantas posições de atendimento ele tem, o que ele precisa, se o atendimento dele é ativo, é receptivo, e olha para a solução como um todo, pensando na quantidade de posições que ele precisa para atender o cliente dele final. Então, a solução ela vem ajudando por isso, é um modelo as a service, então o cliente pode fazer a contratação no modelo por assinatura, e tem aí a opção de escolher a quantidade específica e necessária para a empresa ou para o tamanho de empresa que ele precisa. Muito bom, Luciana, ótimo. A gente está chegando no final do nosso encontro aqui, da nossa live, mas só lembrando que no final a gente vai responder as perguntas enviadas pela plateia aqui através do chat. Lembrando que ainda dá tempo de enviar perguntas. As perguntas que a gente não conseguir responder, a gente vai mandar por e-mail. Mas, Luciana, explica para a gente aqui rapidinho quais são as funcionalidades dessa solução, o que é que contempla nessa solução da Embratel. Eu trouxe aqui um desenho, Augusto, para ficar bem visual, para que dê para entender aqui um pouquinho de como é a solução Embratel. Então, a gente tem uma plataforma única aí, com o nosso parceiro, como eu comentei, que vai oferecer os canais. É como se o agente, o analista, o atendente, tivesse uma plataforma, vai ter uma plataforma única com todos os canais. Então, ele pode visualizar tudo ao mesmo tempo, tem uma barra lá onde ele pode, dependendo do skill, da especialidade dele, vai atender por um canal, vai atender pelo outro, mas isso não deixa de ficar disponível também para a gestão. Então, tem o agente ali na linha de frente, mas todos os recursos de gestão, eles ficam ali disponíveis para os supervisores, para que indicadores, relatórios sejam acompanhados, fica tudo muito na mão para que seja configurado de acordo com a necessidade do dia a dia, do atendimento, do contact center. Então, é uma ferramenta inovadora, porque deixa disponível tanto uma visão uniforme para o agente, que está na linha de frente conversando com o cliente, quanto a parte de gestão também. Eu coloquei alguns recursos aqui, entre vários que a ferramenta oferece, que a solução oferece para atender aqui a questão de gerência, análise de dados, análise de informação, perfil de atendimento, os indicadores. Essa solução, ela é uma solução que pode ser utilizada totalmente via navegador ou instalada no computador do agente final, do agente que está atendendo o cliente final da empresa, e também oferece aqui uma experiência muito mais agradável aí para quem está na ponta, para o cliente que está na ponta e para o atendente que está visualizando as informações do cliente. Muito bom, pessoal. Muito obrigado, Luciana. Excelente apresentação. Você conseguiu demonstrar, inclusive, sua experiência. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live
E aí agora a gente vai reservar um espaço, não sobrou muito tempo, para a gente responder algumas perguntas. Luciana, tem uma pergunta aqui do Gustavo Santana, da empresa CX, acho que é CX Now. Ele pergunta para a gente aqui, como funciona o suporte para o cliente, já que a solução Embratel tem parceria com a empresa Gênesis e pode possuir vários canais de atendimento. Como funciona esse suporte? O suporte é descentralizado? Explica um pouco para a gente isso aí. Boa pergunta, Augusto. Quando a gente comenta que a gente tem um parceiro numa solução, essa dúvida ela é pertinente. Mas tenho certeza, o suporte ele é único e é uma solução omnichannel, é uma solução omnicanal. O cliente ele tem a opção aí de tirar suas dúvidas e encaminhar suas solicitações através de uma central de atendimento. Ele tem suporte por telefone, por e-mail, painel de chamados, etc. É uma solução omnichannel e provê isso para o nosso cliente final também, para as empresas que estiverem utilizando essa solução. Além disso, aqui na Embratel, nós temos profissionais certificados em Gênesis, em todas as soluções da Gênesis. Esse pessoal é capacitado, Augusto, tem muita bagagem para atender aí todas as solicitações do cliente. Mesmo assim, se tiver alguma dúvida ou outra que precisa ser amparada pela Gênesis, nós temos um canal direto com o nosso parceiro, um canal técnico aí praticamente online que vai nos auxiliar nesse suporte ao cliente. Então, assim, é tranquilo para atender dúvidas, enfim, ensinar o cliente a utilizar a plataforma, a utilização, treinamento, etc. É tudo muito tranquilo dentro da nossa solução junto com a Gênesis. Muito bom, Luciano. Bom saber que a gente tem um ponto único de contato, né? Não precisa se preocupar com links de voz, com internet, com plataforma, com infraestrutura. Luciano, a gente tem outra pergunta aqui da Kaline Medeiros. Ela não colocou a empresa, mas ela está perguntando aqui. Visto que é uma solução da nuvem e que a Embratel vai entregar toda a parte de infraestrutura disponível, como é que fica a parte de instalação, de ativação e configuração? Eu, como cliente, tenho que me responsabilizar por isso, ou a Embratel também faz essa implementação desse serviço de configuração? Augusto, depois de todos os trâmites comerciais, toda a parte contratual, existe sim o acompanhamento. Nós temos aqui uma equipe personalizada aí de gerentes de projetos, um gerente de projeto vai ser nomeado para atender aquele projeto, e ele vai acompanhar todo o processo de instalação do início ao fim. Esse gerente de projeto vai fazer um kickoff com o cliente, vai entender quais são as principais considerações que envolvem o negócio desse cliente, esclarecer todas as atividades, deixar tudo claramente definido no projeto. E aí sim, tem espaço para se identificar se tem algum ponto de atenção específico do negócio, ou alguma situação que foi negociada em tempo de proposta, que precisa ser absorvida nesse projeto. Enfim, existe sim todo o acompanhamento para a instalação e configuração de todas as posições de atendimento que o cliente decidir contratar, e além disso, se no final, no término, o cliente ainda tiver necessidade, ele pode ter aí a contratação de uma operação assistida, de um acompanhamento mais prolongado. Isso também já vem incluso na solução, é incluso, mas pode ser estendido caso o cliente tenha ou sinta essa necessidade. Então, vamos suportar o cliente de início ao fim, sim, inclusive na instalação e na configuração da solução. Ok, Luciana, muito obrigado. Pessoal, nosso encontro está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer aqui a Luciana pela excelente apresentação. Lembro que as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, a gente vai enviá-las todas via e-mail, e que essa apresentação vai estar disponível no canal do YouTube na Embratel. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a Luciana, dizer a todos, se precisarem de algum suporte, de alguma ajuda para incrementar o atendimento dos clientes no modelo de omnicanalidade, podem entrar em contato com a gente através do site ou com o executivo de contas que te atende, ele estará disponível para esclarecer qualquer dúvida.
Lembrando também que a próxima live vai ser no dia 10 de setembro, onde a gente vai falar de chatbot. Quais são o que a gente aprende, o que é um chatbot e quais são as lições que a gente tem com o chatbot. Obrigado a todos, obrigado a Luciana e até a próxima.